uma via congestionada. Ainda falando da disputa eleitoral presidencial, o primeiro comício oficial da campanha do ex-presidente Lula já tem local escolhido. É o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A data prevista para o evento é 20 de agosto. A escolha do local é uma referência a abril de 84, quando milhares de pessoas ocuparam espaço para o comício das diretas já, movimento que pediu o fim da ditadura militar e a volta das eleições diretas para presidente. Na ocasião, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Miguel Arraes e Franco Montoro, adversários políticos, uniram-se nas manifestações contra a ditadura militar na capital paulista. Ainda sobre o ex-presidente Lula, ele está sendo acusado pelo governo ucraniano de promover discursos a favor da Rússia na guerra. Lula é citado em uma lista de oradores que promoveram narrativas de propaganda russa. Olha só, essa lista está publicada em um site chamado Centro de Combate à Desinformação, criado pelo governo de Zelensky no ano passado para fornecer informações sobre a guerra, sob a perspectiva de Kiev. Segundo o relatório, Lula consta na relação por ter afirmado que os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Rússia, Vladimir Putin, têm culpa idêntica pela guerra na Ucrânia. A declaração do ex-presidente foi dada à revista norte-americana Time em 4 de maio deste ano. Inclusive hoje a Rússia afirmou, pela primeira vez desde que a guerra começou em fevereiro, que sim, o grande objetivo dessa guerra é acabar com o governo de Volodymyr Zelensky. Como se ninguém soubesse, né, escola? Só admitiram que todos já sabiam. Uma surpresa de 0 pessoas. A Rússia tem uma política expansionista e ela quer reocupar os territórios da antiga União Soviética. É isso, é claro. É só você ver os documentos sair do Kremlin para entender isso. Mas vamos falar sobre isso aqui do Brasil, essas posições brasileiras, digamos assim. A esquerda deu um nó na cabeça assim e nunca mais desfaz. Que vejo, qual que era o discurso? Porque o Bolsonaro, genocida, foi lá na véspera da guerra, se encontrou com o Putin e fez uma confusão, enfim. E agora a própria esquerda tem que trabalhar com essa informação aí, ó. A Ucrânia está dizendo que o PT, ou o Lula pelo menos, faz discurso pró-Rússia. E aí? Quem tá certo, quem tá errado? Eu queria ver como é que o PT vai responder essa questão aí, dessa acusação do governo ucraniano de que Lula está entre os oradores que promoveram narrativas de propaganda russa. Vamos ver. Agora, o que a gente precisa de verdade é que a guerra termine. Os horrores da guerra estão acontecendo aí há 5 meses, e a gente não pode se acostumar com isso. É criança morrendo, a gente passando fome, são pessoas abandonando suas casas. Os horrores da guerra, eles continuam, seguem, a gente não pode se acostumar. E aí, escola, você veja que o Lula, falou aquela frase que ele resolveria o problema da guerra numa mesa de bar? Como é que é? Iria pagar cerveja para todo mundo? Um troço assim, 2 cervejas, ele resolvia o conflito. Parece que não é bem assim, Pelo menos segundo a Rússia, a Ucrânia, ele está do lado da Rússia. O buraco é bem mais embaixo, inclusive, de tudo isso que Lula vem falando, e até mesmo a gente é muito difícil a gente questionar ou falar de algo que a gente está vendo de fora, Apesar de todos esses candidatos terem de alguma maneira uma experiência diplomática, mas acho que eles nunca passaram nem perto do que estão vivendo os dois povos lá no leste europeu. Inclusive tem ouvinte nosso aqui dizendo na nossa live que o Lula e sua língua, uma hora ela morde ela mesma. Tem mais ouvintes, é isso, Paulo? Tem mais gente aqui. O pessoal tá falando que o Temer já tem um nome forte para ajudar na sua eleição, que é o Alexandre de Moraes no Supremo. O Temer que indicou ele, não vamos esquecer disso. E o pessoal tá aqui com o Paulo Carvalho. A Simone devia se lançar como ala do MDB velho de guerra, como falava um ex-político decadente. Esse político decadente, eu preciso acompanhar a tua campanha no Twitter, político. Me desbloqueia lá, por favor. É isso. Vamos falar aqui abertamente. O Eduardo Escola foi bloqueado por Roberto Requião no Twitter. Há muitos anos, inclusive. É isso. E o Escola é um trabalhador da imprensa paranaense. Precisa até ver as informações que ali estão, até para fazer as reportagens, viu? E mostraria também uma postura mais democrata. Vamos ver se esse político vai desbloquear. Quem sabe a democracia que ele deixou do PMDB talvez tenha no PT, será? Exato, acho difícil. Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora 4h